Destrave o medo e viva o romper na fé. Esta é a palavra que eu trago para você hoje. Eu creio que direto do Espírito Santo para o meu coração e também para o seu coração. Então eu te convido a ficar comigo, vai ser bem rapidinho, mas eu sei que essa palavra vai criar algo sobrenatural em você. Você vai sair dessa atmosfera do medo e vai entrar na atmosfera do verdadeiro amor. Eu sou Adriana e te convido para, juntos, assentados, aprendermos aqui, aos pés de Jesus. Não há melhor lugar para estar, não é verdade? Então, hoje eu quero falar sobre uma palavra que está em Lucas 22, a partir do versículo 54, né? Mas eu não vou estar citando todos os versículos. Eu vou só fazer um resuminho aqui antes, né? Que Jesus estava ali sendo preso. E antes de ser preso, ele avisou a Pedro: Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes. Pedro disse: que isso, Jesus? De forma alguma eu vou te negar. De forma alguma. E eu deixo essa pergunta para você. Quantas vezes você já negou Jesus? Você já negou Jesus nas suas atitudes, com as suas palavras, com seus olhares? Como você tem negado Jesus? Pedro caminhava com ele dia a dia e ele pensou que jamais isso iria acontecer com ele. Se Pedro, que andou com Jesus durante o ministério de Jesus, negou Jesus, imagina nós, o que a gente faz, não é verdade? Então eu quero trazer essa palavra. Jesus estava ali e aí de repente ele foi preso e Pedro começou a caminhar, no versículo 54. Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia-o de longe. Pedro começou a ter tanto medo de ser preso como Jesus estava sendo preso, que ele via Jesus sendo levado e de longe ele ia fitando os olhos em Jesus e ele ia observando Jesus. De longe. Quantos de nós estamos de longe observando Jesus? Vendo Jesus fazer, vendo Jesus estar, vendo Jesus chamar, mas o nosso medo não nos permite viver o romper dessa fé, trazer o verdadeiro amor para dentro de nós. O nosso medo nos distancia dessa verdadeira vontade de estar pertinho de Jesus. Então hoje eu vou te convidar para sair dessa zona de conforto, eu vou dizer assim. Porque quando nós estamos na nossa zona de conforto, se o medo toma conta, você continua ali, parado, sabe? Mas quando algo começa a confrontar você e você se levanta e você fala, eu não quero isso na minha vida, é porque você está passando por um novo estágio na sua vida. E nós vamos ver isso aqui, Pedro vivendo um novo ciclo diante de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Pedro andou com Jesus. Nós temos andado com Jesus. Pedro andava e via de longe, enquanto Jesus estava indo ser crucificado. Muitas vezes nós vemos pessoas falando de Jesus, falando mal das coisas de Deus, falando mal da palavra de Deus, e nós ficamos só de longe, porque o nosso medo não nos permite sermos um com Ele, sabia disso? E aí então, de repente, eu creio que hoje o Senhor quer te tirar dessa zona de conforto. Achou assim, que isso, Adriana? Eu não tenho medo de nada? Às vezes temos sim, sabe? Glória a Deus por você que já passou por isso e já não tem mais esse medo, já não vive mais nisso. Mas o medo nos trava, sabe? O medo nos impede de romper, de fazer algo grandioso. E é isso que estava acontecendo com Pedro. Por causa do medo de ser preso, ele não estava ali, junto de Jesus. Estando caminhando com ele, ele só seguia de longe. E é tão impressionante porque quais são os tipos de medo que nós temos hoje? Vou te dar um exemplo. Às vezes uma mulher que tem muito medo de perder o seu companheiro, o seu namorado, o seu esposo, mas o medo é tão grande, mas tão grande, que essa mulher, ela quer sufocar a pessoa com receio que a pessoa vai embora, ou que a pessoa arrume uma outra pessoa melhor, e essa mulher nunca vai viver a essência do que ela realmente é. Ela vai viver em função do outro. Ela vai viver para fazer com que o outro esteja com ela, esteja debaixo dos olhos dela, e que o outro, em momento nenhum, venha se afastar dela. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele nos chama para ser, né? Ele não nos chama para ser em função de, nós somos o que somos.
E quando esse medo, quando essa pessoa, por exemplo, entende que o outro deve estar do lado dela por amor e que ela não é subjugada a esse amor por causa desse medo, essa pessoa passa a ser livre. E hoje eu quero te convidar a ser livre em Cristo, a deixar o seu medo. Vou te dar aqui um segundo exemplo que eu separei para nós aqui. Uma pessoa com uma enfermidade. Essa semana, inclusive, conversando com uma amiga, nós estávamos numa semana de oração e essa amiga foi um reencontro na minha vida depois de 30 anos, né? E ela é minha amiga, continua sendo minha amiga. E nós conseguimos nos falar a respeito de Deus, sabe? Com todo respeito, eu venho dar esse testemunho aqui, assim, abre aspas, mas ela me deu um testemunho muito lindo nesse período de oração. Perguntei como ela estava e ela tem uma certa doença. E ela disse assim, tem 2 dias que eu não estou sendo afligida. Durante 15 anos eu sempre fiquei em aflição, com medo dessa doença. Mas tem 2 dias que eu estou muito leve. Eu estou deixando Deus fazer. Ah, gente, aquilo veio no meu coração como um acalento para minha alma, sabe? Porque quando nós entendemos que é Deus que tem o controle, quando nós perdemos o foco do nosso medo, gente, o que Deus vai fazer é grandioso. Então, Deus começa a agir primeiro na nossa vida, dentro de nós. Eu não sei se Deus vai curar o corpo, mas eu sei que a primeira vontade de Deus na nossa vida é curar a nossa alma, é nos deixar um com Ele. E o lado de fora vai ser com Ele, vai ser com Ele. Mas para eu deixar Deus agir, eu preciso pegar esse medo e entregar, falar assim, esse medo não me permite viver o que eu tenho para viver. Porque uma pessoa que tem uma doença, enquanto ela passa a vida olhando para a doença, olhando para as dores, com medo do que vai acontecer, como que vai ser no dia de amanhã, qual estágio da doença eu vou estar, essa doença pode me trazer um problema muito mais sério, eu vou ficar dependente de alguém. E o foco dessa pessoa é sempre a doença, ela está impedindo de ver o agir de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra, em 1 João 14,18, a palavra fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Quando o verdadeiro amor alcança lugar de honra no seu coração, quando você deixa de enxergar o monstro do medo, e aquele monstro do medo vira uma formiguinha diante do tamanho da glória de Jesus, você passa a fitar a Jesus. E esse medo ele vai diminuindo. E esse verdadeiro amor por Jesus, ele vai lançar fora esse medo. Esse medo vai diminuindo até desaparecer. E aí o Senhor toma conta da casa. Sabe? Eu aprendi a falar de Jesus porque eu sei que o Pai, Jeová, entregou o seu único filho para vir e morrer no nosso lugar. E eu sei que hoje tudo o que acontece, acontece por Ele, para Ele, por meio dele, de Jesus. Então, quando eu falo Jesus, é porque nós vamos ter livre acesso ao Pai através de Jesus, né? Então, Jesus veio com essa finalidade e Ele é esse verdadeiro amor e Ele quer te convidar, coloca na minha mão esse medo, deixa eu fazer esse medo diminuir, porque quando esse medo diminui, olha o que vai acontecer. Vamos ver, quando Lucas, lá em Lucas 22, no 62, a palavra disse, né, que Jesus havia dito a Pedro que ele iria negar por 3 vezes o seu reino. E ele negou. Por causa do seu medo, ele negou Jesus. Por causa do meu medo, muitas vezes eu nego Jesus. Quando eu tenho medo de agir em alguma área da minha vida, eu estou travada no mundo espiritual, significa que eu estou negando Jesus. Significa que eu estou colocando Jesus menor do que esse problema, menor do que o medo que eu tenho desse problema. E aqui então, Jesus, ele estava indo ao longe, Pedro acompanhando. E no meio desse caminhar, as pessoas falavam assim, mas esse não é aquele que estava lá com esse Jesus? Pedro dizia, não, não sou eu. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, e o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. E a palavra fala, e saindo Pedro para fora,
chorou amargamente. Gente, é terrível quando você confia em Deus, você pensa estar com Ele, mas na realidade você está andando, olhando para Ele, longe de você. Porque o seu medo fez esse caminho de distanciamento entre você e o poder de Deus. E aí, de repente, Pedro se vê ali triste por ter negado aquele que foi a missão da vida dele nos últimos 3 anos da vida dele. Essa era a missão que ele tinha, era de seguir o mestre. Mas ele seguia o mestre, mas ele não queria sofrer, ele não queria ser preso, ele pensou no seu próprio eu. E ali a palavra fala que ele foi para fora e chorou amargamente, sabe? Esse ir para fora é quando o seu medo te impede de chegar e você sabe que de alguma forma você entristeceu o coração de Deus. E por você entristecer, às vezes Deus colocou algo tão grandioso na sua mão e você está recolhendo a sua mão porque você tem medo de falar no público. Gente, quantas pessoas deixam de fazer aquilo que o Senhor chama porque eu tenho medo de falar em público. Eu não tenho coragem de fazer uma oração, eu não sei orar, né? Mas eu gostaria de confiar mais em Deus, de descansar, mas eu não consigo. Mas não, eu sei, eu confio em Deus, mas o meu marido, minha filha, eu tenho que ficar ali de olho. Se eu não ficar de olho, ninguém vai cuidar para mim. Não é bem assim. Jesus te fez para ser livre. Ele te fez para estar em você através do Espírito Santo. E olha que tremendo. Quando, então, a palavra fala que Pedro foi para fora e chorou amargamente, esse ir para fora é muitas vezes o distanciamento ser maior. Sabe o que o Pedro fez? Quando Jesus estava andando com Pedro, Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, você deixará de ser pescador de peixe para ser pescador de homens, de almas. E aí, sabe o que Pedro fez? Voltou a pescar peixe. Ele se sentiu tão triste, tão inferior, ele se sentiu tão acusado que ele não voltou a cumprir a missão que Deus tinha colocado nas mãos dele. E aí eu pergunto para você, o que tem deixado você tão agoniada que você não permite que Deus haja em você, que Deus faça de você um luzeiro nessa terra? Sabe, o que está deixando você distante de Deus, o que fez você deixar a caminhada para voltar àquilo que você era antes do chamado de Jesus. Jesus não te fez para ir para o passado e para ficar preso no passado. Ele te fez para que hoje você tivesse o conserto e caminhasse com ele no seu futuro. E esse futuro é eterno, né? E aí então vamos continuar com Pedro, né? Eu coloquei aqui, o medo fez que Pedro se afastasse do propósito. Ele que tinha o chamado para ser pescador de homens. Olha só. Que coisa. Em João 21, do 15 a 27, a palavra então mostra que Jesus foi morto e Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, gente, Jesus veio ao encontro dos seus discípulos e ele encontrou Pedro lá na praia, lá no mar, pescando. Gente, quando Pedro viu que era Jesus, a palavra do Senhor fala assim que Pedro, ele estava nu e ele então se cobriu, se cingiu ali e ele pulou na água e foi de encontro a Jesus a nado. Enquanto os outros vinham no barco, ele não aguentou quando ele viu que aquele que estava lá era Jesus. E ele foi até Jesus. Ele reconheceu a voz do seu Senhor. E ali eu imagino que o novo ciclo na vida de Pedro começou, sabe? Jesus quer começar um novo ciclo na sua vida e na minha também. Mas nós precisamos estar alinhados com Ele. Nós precisamos viver o confronto. Se nós não conseguirmos viver o confronto, nós vamos estar extasiados na fé. Nós vamos estar paralisados na fé. Sabe? O Senhor não nos fez para isso. Ele nos chama para de degrau em degrau, cada dia nos aproximar mais e mais. Não se contente da forma que você está hoje. Saiba que o Senhor, Ele te chama para algo ainda maior, ainda maior. Comece a destravar o medo da sua vida e para você viver o romper da fé em sua vida, através de Jesus. Olha aqui em João 21, 15, de 21, 15 a 17,
A palavra fala que Jesus olha então, e depois de terem jantado, olha, Jesus ressuscitou, voltou, se preocupou com Pedro, E disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Você me ama mais do que essas pessoas? Aí ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeiros. Sabe, eu imagino que tudo que gira em torno da palavra de Deus, ela gira em torno de vidas, de almas. O Senhor está preocupado demais com os seus problemas, com a sua dor, com a sua vida. Com certeza Ele está preocupado com você. Mas o Senhor te chama para ser curado, para que você cure outros, para que você cure outras almas, para que você apacente cordeiros. Sabe, o chamado hoje não é só para pastores. Nós somos sacerdócio de Cristo na terra, né? Nós temos esse sacerdócio, nós somos sacerdotes de Cristo. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós, que habita dentro de nós. E o Senhor não te chama para viver uma vida só para você. Ele te chama sempre para algo mais, para algo maior. Olha bem, aí a segunda vez tornou o Senhor a dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, na força do seu eu digo assim, né? As pessoas podem ouvir o que eu falo. Adriana, você ama Jesus? Eu posso te responder: sim, eu amo Jesus. Eu posso estar na frente de todos aqui dizendo: sim, eu amo Jesus. Mas Jesus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe se verdadeiramente você o ama. Ele sabe se verdadeiramente você abandona o seu medo para ficar com ele. Ele sabe se verdadeiramente é ele que habita dentro de você. Então Jesus te faz essa pergunta: você ama Jesus? Será que nós verdadeiramente estamos amando quando nós vemos todo o sacrifício dele naquela cruz e a gente se depara com um problema e a gente morre de medo daquele problema e a gente chora e a gente pede oração e a gente ora por mim, tá acontecendo isso, tá acontecendo, imobiliza todo mundo e fica sempre recuado, sabe? Jesus quer algo além da nossa vida. Eu sei disso. Eu tenho vivido isso e eu falo para você o seguinte: Deus está me despertando a um novo ciclo e Ele quer te despertar para um novo ciclo. Você que tem me acompanhado até aqui, você está junto comigo. Aquilo que eu recebo, estou passando para você porque o Senhor está te chamando junto comigo. Então, tem algo para ser destravado em nós. E eu creio que você queira também. Então, não acabou aí a história de Pedro. Pedro, então, ficou com aquela pergunta. Jesus ressurgiu, depois ele foi levado aos céus e Pedro ficou com a missão: apacenta as minhas ovelhas. E ele cumpriu direitinho. Olha só, gente, depois do Pentecostes, Pedro começou a dar o testemunho de Cristo para muitas pessoas que estavam naquele lugar. Aquele homem que teve medo de ser preso enquanto Jesus estava sendo levado à morte, agora ele falava diante de multidão. Ele perdeu o seu medo. Ele perdeu o medo de afirmar: eu amo Jesus. Esse Jesus fez maravilhas dentro de mim. Esse Jesus, ele foi levado à morte, ele foi levado à cruz. Esse Jesus, ele ressurgiu no terceiro dia e ele foi levado aos céus. E ele voltará para me buscar. E Pedro começou a falar disso e perdeu o medo. E por ele ter perdido o medo, por ele ter entendido que o verdadeiro amor era o próprio Jesus e que esse verdadeiro amor lançava fora todo o medo, olha o que aconteceu em Atos 2:41. Naquele dia foram batizadas 3.000 almas. Gente, o testemunho de Pedro fez com que 3.000 almas viessem aos pés de Jesus. E aí eu te falo, que coisa mais linda, quando você deixa de estar paralisado, porque o inimigo das nossas almas, ele anseia te paralisar e me paralisar.
pelos ruídos, pelas vozes altas, pelos gritos horrorosos que ele pode dar, através de outras pessoas, né? Ele quer te paralisar, porque ele sabe que quando você entender que Jesus é muito maior do que esse medo que você sente, ele sabe que você vai ser uma arma de guerra nas mãos do Senhor. E eu não te convido só para destravar esse medo para as coisas de Deus, com certeza, principalmente para as coisas de Deus, mas destrave esse medo para tudo na sua vida, para a sua área profissional, para a sua área sentimental. Gente, tem gente que não se envolve, tem gente que, por medo de ser machucado, por medo de uma traição, ele não se entrega a um relacionamento e vai viver uma vida sozinha e triste. E quer dizer, eu sou forte, eu não preciso de ninguém, sabe? É muito bom ter alguém do nosso lado, mas se Deus te chamou para estar sozinho, eu respeito isso. Mas se você está sozinho porque você tem medo de ser machucado, chame o verdadeiro amor para tomar conta da sua vida. Muita gente não caminha em uma promoção no trabalho ou não consegue romper, trazendo uma empresa, fazendo seu sonho realizar porque tem medo. Medo daquilo dar errado e das pessoas olharem para eles e falarem: olha lá, é um perdedor, é um fracassado. Tire o seu medo, destrave a sua vida, destrave a sua vida e venha, né? Eu falo venha porque eu também quero destravar a minha vida em todas as áreas, mas vamos juntos ser bênção nas mãos do Senhor. Vamos romper em fé, sabe? Deixando o medo para trás. Ele não vai mais fazer parte da minha vida e da sua vida, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ainda não tem esse verdadeiro amor dentro de você, eu te convido a fazer essa oração. Chama Jesus. Jesus, o Senhor é o verdadeiro amor. Eu quero que o Senhor habita em mim. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar com o Senhor e quero que o Senhor esteja em mim. Eu quero ser uma com o Senhor. Eu quero andar sobre as águas como Pedro andou e não olhar para os problemas. Eu quero olhar só para o Senhor, porque eu quero destravar a minha vida. Eu quero ser como uma flecha nas suas mãos. Eu quero ser levada aonde o Senhor me levar. Jesus abençoe você poderosamente. Encha a sua vida de esperança e desse amor que venha transbordar em você e em mim. Fique na paz. Que Deus venha nos dar a graça de estarmos com Ele e nele todos os dias. Se essa palavra falou o seu coração, por favor, compartilhe. Compartilhe essa palavra. Leve o nome do Senhor Jesus. Me ensine a viver o novo, né? Dentro de tudo que o Senhor vai fazer através da minha vida e da sua vida. Vamos compartilhar. Você me ensina daí e eu te ensino daqui. Fique na paz. Jesus abençoe poderosamente você e toda a sua família. Um grande abraço.